Olá, família! Hoje vou compartilhar com vocês uma história que talvez você nunca tenha ouvido no púlpito. É sobre um homem chamado Manassés. E não é aquele Manassés da história de José. Este é outro, um rei que conseguiu fazer algo que parecia impossível: manchar o templo de Deus e, mesmo assim, receber perdão. Sabe aquelas pessoas que todo mundo diz que não tem mais jeito? Então Manassés era uma delas. Filho de Ezequias, um dos reis mais fiéis que Judá já teve, ele começou a reinar com apenas 12 anos. E olha só que interessante, ele reinou por 55 anos, mais tempo que qualquer outro rei. Mas não foi por boas razões que ele ficou famoso. Imagina só, ele pegou todo o trabalho que seu pai tinha feito para restaurar o verdadeiro culto a Deus e simplesmente jogou no lixo. Reconstruiu altares pagãos, colocou ídolos dentro do templo, promoveu feitiçaria, consultou espíritos e, o pior, sacrificou seus próprios filhos aos ídolos. Você ouviu direito. E não pensem que ele fazia isso escondido, não. Ele era o rei. Ele institucionalizou a idolatria. Era como se ele tivesse pegado tudo o que era sagrado e profanado publicamente. Deus enviou profetas para alertá-lo, mas ele não quis ouvir. Até que um dia, a Assíria, o império mais poderoso da época, invadiu Jerusalém. Manassés foi levado preso com ganchos e correntes de bronze. Do palácio para a prisão, do trono para o calabouço. Muita gente deve ter pensado: bem feito, esse aí não tem mais salvação. Mas é aí que entra a parte mais impressionante dessa história. Na prisão, algo aconteceu com Manassés. Ele se quebrantou. Não foi aquela oração superficial de quem só quer se livrar do problema. Foi um arrependimento profundo, verdadeiro. E sabe o que Deus fez? Ele o perdoou. Mais que isso, o restaurou ao trono. Manassés voltou diferente. Derrubou os ídolos que ele mesmo tinha levantado, reconstruiu o altar do Senhor e começou a liderar o povo de volta para Deus. Se você está assistindo esse vídeo e se identifica com essa história, saiba, não importa o que você fez, Deus ainda pode te restaurar. E se você está do outro lado, julgando alguém pelo passado, lembre-se, Deus não precisa da sua autorização para perdoar ninguém. O que acontece quando alguém se arrepende de verdade, mas as portas do templo se fecham? Sabe aquela sensação de quando você mudou, mas ninguém acredita? Pois é, Manassés viveu isso. Ele não só foi perdoado, mas transformado. Derrubou ídolos, reconstruiu o altar, voltou para a aliança com Deus. Não foi maquiagem espiritual, foi mudança real, de dentro para fora. Deus viu, Deus aceitou, Deus respondeu. Mas vamos ser sinceros, se Manassés aparecesse hoje numa igreja, um ex-ocultista, alguém com um passado pesado, será que teria espaço no púlpito, no ministério, no círculo dos puros? Me lembra muito aquele irmão mais velho do filho pródigo, sabe? Esse seu filho que desperdiçou tudo e o Senhor ainda faz festa. É aí que entra o templismo. Quando a igreja se esquece do evangelho e a instituição despreza o que Deus já valorizou. Mas sabe o que é mais incrível? Manassés não ficou implorando a aprovação do templo. Ele clamou direto para o céu e foi ouvido. Porque a graça não precisa passar pelo tribunal da aparência. Talvez o povo não esqueça o que você fez, mas Deus, Ele olha para quem você se tornou. Como dizem Salmos, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O verdadeiro templo não é uma estrutura perfeita, é onde Deus habita, e Ele escolhe habitar em corações arrependidos. Se você é um Manassés arrependido, receba essa palavra. O céu já te perdoou. E se você tem sido aquele que não tolera ver a restauração do outro, cuidado. O farisaísmo pode se disfarçar de pureza. Deus continua reconstruindo templos onde o sistema já desistiu. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarda só para você. Compartilha, comenta o que achou. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos rumo aos 1000 inscritos e sua presença faz toda a diferença.
porque o perdão que vem do céu não precisa da aprovação da terra. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é Vivendo a Arquitetura Cristã, onde construímos pontes, não muros. Nos vídeos anteriores, conhecemos Manassés, aquele que manchou o templo, foi humilhado, mas encontrou perdão. E agora, vamos entender como Deus não apenas restaura um altar, mas reconstrói completamente um homem. Sabe aquela sensação de que o perdão não é suficiente? Que mesmo após o arrependimento, a vergonha ainda te paralisa? Manassés também poderia ter ficado preso nesse ciclo, mas não ficou. Ele voltou a reinar, e isso nos ensina algo poderoso. Deus não apenas perdoa, ele confia novamente. E veja bem, a Bíblia não diz que Manassés se tornou perfeito depois disso, mas ela nos mostra que ele reconstruiu, ensinou e deixou um legado completamente diferente, porque aquela culpa que Deus já limpou não pode mais te manter paralisado. Hoje, Manassés não é lembrado apenas pelos seus erros. Ele é conhecido pela oração mais improvável da Bíblia, registrada em 2 Crônicas 33. O mesmo homem que contaminou o templo com idolatria se tornou aquele que ensinou o povo a adorar novamente. É por isso que digo, não deixe que seu passado defina seu presente. Deus não te reescreve com lápis de religião, mas com tinta de redenção. E sabe o que é mais impressionante? Deus não desperdiça nenhuma queda. Ele transforma dor em história viva. Manassés se tornou exemplo vivo de que ninguém está longe demais para voltar. É como Paulo, que era perseguidor e blasfemo, mas declarou: "Fui alcançado para ser o primeiro exemplo da paciência de Deus." O templo foi limpo, sim. O altar foi restaurado. Verdade. Mas o maior projeto de reconstrução de Deus é você. Como diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não é apenas alguém perdoado, você é alguém construído com propósito. Manassés foi de rei corrupto a exemplo de restauração. E você? Você também foi chamado para reconstruir, não para se esconder. Chegou a hora de se levantar e viver com propósito, sendo templo vivo da graça de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir que em Cristo somos novas criaturas. Ative o sininho, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada. Aqui no Vivendo a Arquitetura Cristã, acreditamos que não basta ter um altar. É preciso ser casa viva da presença de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te faça viver essa nova identidade que Ele te deu.